Então, pessoal, já começamos a nossa gravação o início do nosso curso. Vamos colocar dessa maneira. O pessoal que não pôde comparecer hoje, eles já podem pegar aí, eu já vou colocar no nosso grupo, vou salvar depois, apresentar agora uma janela, está aqui. Então, está aqui. Vocês estão vendo aí? Só me dá o feedback aí. Ok? Está passando aí, pessoal? Por gentileza, me dá só um feedback aí. Ok, beleza. Então, vamos lá. Maísa, sim, beleza. Então, tá aí. Bem, então, esse é o slide que está disponibilizado para a gente lá no AVA, que refere-se à aula 1, onde vocês já poderão acessá-los. Então, nós vamos falar sobre o direito societário ou das empresas, ou falimentar. Aí é a mesma coisa. Então, está dado aí para a gente ver direito societário, direito das empresas e direito falimentar. Então, está dado aí. Então, nós temos o conceito de sociedade empresária. O que é uma sociedade empresária? Uma sociedade empresarial consiste na união de duas ou mais pessoas com interesse comum para exercer uma atividade, podendo existir em modelos como sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, dentre outros. Então, uma sociedade empresária é o momento em que uma ou duas pessoas, três pessoas ou mais se reúnem para montar uma empresa, para montar um empreendimento cujo objeto comum seria o objetivo, quando você monta uma sociedade empresária, é ter lucratividade. Então, está aí os modelos que nós vamos estudar. Um modelo como, por exemplo, uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade em nome coletivo. Aí a gente vai ver uma por uma. Então, está dada aí essa primeira pincelada aí. O que é uma sociedade empresarial? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu gostaria de passar todo o slide hoje. Uma sociedade empresarial é uma dupla ou mais pessoas, como nós falamos anteriormente, que se une em algum tipo de sociedade, seja simples, comandita por ações, seja uma sociedade de ações, uma limitada, para o quê? Para a realização de um projeto profissional, dividindo as tarefas, as responsabilidades legais, de acordo com o quê? Com o que é definido no início do relacionamento legal, no momento em que você inicia um empreendimento, uma sociedade, de qual tipo ela seja, você vai ter aí um relacionamento com a legislação pertinente para que você possa obter sucesso econômico, sucesso jurídico, sucesso social no seu empreendimento. Porque nós não podemos colocar uma empresa que não seja legalizada, porque aí ela vai, de certa forma, estar existindo no mundo da informalidade. Então, a legislação veio para dar esse manto de legalidade, para dar esse respaldo à figura do empresário, vamos colocar desta maneira. O conceito mais objetivo de empresa societária, de uma empresa, de uma sociedade empresarial. Sociedades empresárias são o quê? São as organizações econômicas dotadas de quê? De personalidade jurídica, patrimônio próprio, constituídas ordinariamente por mais de uma pessoa,
que tem como objetivo o quê? A produção ou troca de bens e serviços com fins lucrativos. Então, você vai, na verdade, quando você se une a duas ou mais pessoas para montar seu próprio negócio, o que você está visando? Você está visando a produção de bens, de algum produto, ou a prestação de serviços. E esses bens, seja de índole tangível ou intangível, obviamente, quando você monta o seu próprio negócio, você vai ter o quê? O seu fim é a lucratividade. Ninguém bota negócio para fazer caridade. Existe um outro tipo de sociedade, as sociedades filantrópicas, que não têm fins lucrativos. A gente vai ver também. Todavia, via de regra, quando você empata um capital social, empata um recurso particular seu em um empreendimento, você visa o quê? A produção de bens e serviços com a finalidade de ter lucratividade. Tá aí. Então, aí nós temos aí o artigo 981 do Código Civil, que a gente vai ver agora a abordagem dele. Então, nós temos aí o Código Civil, anotem por gentileza aí, quem tiver o Código Civil aí, abram, e o artigo 91 diz o seguinte: celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Ou seja, você vai se reunir com uma determinada pessoa, vocês terão obrigações recíprocas no intuito da produção de bens e serviços no exercício dessa atividade econômica. A atividade econômica, pessoal, é a empresa, exercício da atividade econômica. Eu, quando estou exercendo uma atividade econômica, eu estou gerenciando a minha empresa, eu estou exercendo a minha atividade de empresário. E o produto dessa empresa, como, por exemplo, o lucro, ele será partilhado. O resultado dessa atividade econômica, o lucro, seja o lucro e também seja o prejuízo, ele será dividido entre os sócios. Ou você não divide apenas o lucro, você divide também os prejuízos. E o parágrafo único diz: a atividade pode o quê? Pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, está aí o artigo 981, anotem por gentileza, que ele é importante para que vocês tenham esse primeiro contato com o direito empresarial. Então, está aí. Aí nós temos aí que a sociedade empresária adota atualmente 2 das 5 formas admitidas na legislação em vigor. Então, a sociedade empresária ela pode ser de 2 tipos. Muito bem? Nós temos a legislação pertinente, ela fala de 5 tipos. Todavia, a sociedade empresária ela possui duas modalidades, ou 2 tipos, vamos colocar assim. Observação segundo o Ulloa. O Ulloa é o Fábio Ulloa, do livro que nós apresentamos para vocês, o novo Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa. Então, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele diz o seguinte: uma sociedade limitada em decorrência poderá ser o quê? Empresária ou simples. Bem, se for exercente de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, será o quê? Empresária. Caso contrário,
ou se dedicando o quê? À atividade econômica civil, uma sociedade de profissionais intelectuais. Ela será simples. Então, nós temos que tomar cuidado para nós temos que verificar o objeto dessa atividade econômica, dessa empresa. Se ela for para produzir bens e serviços, ela será uma sociedade empresária, como fala o professor Ulloa aí. Né? E se ela tiver uma finalidade econômica civil, como uma reunião de intelectuais, de advogados, economistas, engenheiro, ela não será empresária porque ela não produz aí bens, né? Ela pode produzir serviço. Eu aí já entro, né? Porque o intelectual ele produz serviços, o conhecimento. Então, segundo o Ulloa, vamos nos ater de forma literal ao que diz o Ulloa aí. Se dedicando, se for uma atividade econômica civil, exemplo dele, sociedade de profissionais intelectuais, ela será simples. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu vou voltar ao artigo 981 do Código Civil aqui. Diz o seguinte, olha, diz o seguinte, o Código Civil ele fala o seguinte, né? Só para a gente ver esse objetivo aqui. Sociedades empresárias são as organizações econômicas adotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, constituídas ordinariamente por mais de uma pessoa que tem como objetivo a produção ou troca de bens ou serviços. É o que está contemplado no artigo 981. O artigo 981 do Código Civil diz: celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Os resultados é a lucratividade depois que você produziu o produto, vendeu no mercado e você vai partilhar com o seu sócio. Muito bem? O parágrafo único diz: a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Então, aqui nós temos artigo 981, Pedro. Artigo 981 está na tela aí. Muito bem? Então, aqui nós temos aqui, obrigado, falou, a sociedade empresária, tá certo? A sociedade empresária, segundo o Ulloa, ela adota, das 5 formas, ela adota 2, que nós vimos aqui. Ela pode ser empresária e pode ser simples, como está colocado a observação do Fábio Ulloa, do livro que nós sugerimos para vocês aqui. Então, está aqui. Aí nós temos também o artigo 982 do Código Civil, que é importante vocês conhecerem. Anota aí, Pedro, anota aí, pessoal. Artigo 982 diz o seguinte: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto que o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro no artigo 967 e simples as demais. Então, nós vamos ver aqui o que o artigo 967 ele entende sobre o exercício de atividade própria de empresário. Está aqui. Antes nós leremos o parágrafo único. Independente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, nós temos que entender o seguinte. Segundo aqui o entendimento de Fábio Ulloa, a sociedade empresária é aquela sociedade que produz sempre bens e serviços. Esse é o entendimento de Fábio Ulloa. E
A sociedade de caráter simples foi a que ele colocou no exemplo dele. É uma reunião de profissionais, de intelectuais, para algum objetivo social. Então, a empresária ela tem um viés econômico e a sociedade simples ela tem um viés econômico, sim, mas o viés simples dela ela prepondera sobre o econômico. Então, o parágrafo único do Código Civil, ele fala que uma sociedade empresária é uma sociedade por ações. A sociedade por ações, a gente tem aí a sociedade anônima, a comandita por ações. E uma sociedade simples é uma cooperativa de produtores, uma cooperativa cujo objetivo dela é econômico e social. Você tem, por exemplo, né, essas cooperativas bancárias que nós temos aí, Sicredi e tal. Essas cooperativas, segundo a teoria aqui, ela tem um viés, né, de sociedade simples e não de sociedade empresária, de acordo com esse conceito de Fábio Illouz. Então, vamos ver aqui o artigo 967. O artigo 967 diz o seguinte: é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Então, pessoal, aqui, de acordo com o artigo 982, né, a sociedade empresária ela tem que ter uma atividade própria de empresa, como, por exemplo, a fabricação de bens e serviços, e ela, para existir, ela tem que ter a sua inscrição no seu órgão competente, ou seja, numa junta comercial, para que ela possa existir. Muito bem? Numa JUSERJ da vida, porque é o que está falando sobre o que está falando o artigo 967. Olha só, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Então, a empresa não pode iniciar a sua atividade econômica sem ter o seu registro no órgão competente. Muito bem? Porque a empresa ela tem que atuar no mundo da formalidade e não no mundo da informalidade. Está aqui. Aí nós temos aí, né, nós temos aqui, ok? Tipos de sociedade. Nós temos aqui uma sociedade limitada. Limitada, essa é a mais comum que vocês estão acostumados a verificar, a presenciar. Não está passando, não? E agora passou? Agora passou? Não? Ainda não, está parado. Ele está parado aonde? Na capa, no primeiro slide, direito societário. Direito societário? Sim. Caramba. Peraí. O que houve aqui? Ele está parado aqui? Isso. Vê se passou agora. Passou para vocês? Não. Ainda não. Pô, está com problema esse troço. Deixa eu... Agora foi. Peraí. Isso. Agora foi? Então, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu botei aqui. Deixa eu botar aqui, não. Não. E agora? Foi, tá passando.
Sim. Agora está passando, tá? Ah, então tá ótimo. Então é aqui que eu tenho que pegar. Eu peguei ali no. Eu peguei no outro ponto ali. Então está aqui. Então, o artigo 967 está aqui. Então, pessoal, nós temos aqui os tipos de sociedades. Nós temos aqui a sociedade limitada, que vocês estão mais acostumados a presenciar no nosso cotidiano, tá aí, limitada, cujo ato constitutivo é o quê? É o contrato social e sua participação societária denomina-se cota. Cota. O cota com Q ou cota com C. Então, se você resolve abrir uma empresa limitada, você vai ter o contrato social dela, que vai ser registrado na junta comercial, na Juscerja, para que ela possa ter aí uma robustez jurídica e legal, muito bem? E aí ela vai ser dividida por cota. O sócio A, por exemplo, vamos supor que tenha aí 3 sócios, né? O sócio A, o sócio B e o sócio C. Esses sócios são sócios cotistas, cota. O sócio A ele tem a cota, uma determinada cota do capital, o sócio B, uma outra participação do capital, né? E o sócio C ele tem uma outra cota. Então, essas cotas elas integram o capital social da empresa, ok? Então, está aí, né? Então, uma sociedade limitada, a participação societária dela chama-se de cota. Eu tenho a cota do capital social da empresa limitada A. Eu tenho a cota do capital social da empresa B, C ou D. Então, eu sou um sócio cotista. Vocês já devem ter ouvido esta expressão. Então, quando eu falo... Então, no momento em que eu falo que eu sou sócio cotista da empresa A, eu sei que essa empresa é uma limitada. E nós temos também, além da sociedade limitada, nós temos aí uma sociedade anônima, a qual tem como documento básico o quê? Disciplinador, o estatuto, que tem denominado o quê? Ação como sua participação na sociedade. Sendo assim, a distribuição dos lucros e a responsabilidade pelas perdas atenderão o quê? A proporcionalidade da participação de cada sócio na sociedade. Então, veja bem, pessoal, se eu tenho uma sociedade limitada, os sócios serão sócios cotistas. Cada sócio terá uma participação sobre o capital. Ele terá o quê? Uma cota sobre o capital. Se for uma sociedade anônima, eu não vou ter cota, eu vou ter ação. O outro detalhe, na sociedade limitada, eu tenho o quê? Eu tenho um contrato social que vai disciplinar as relações entre os sócios. E numa sociedade anônima, eu vou ter o quê? Um estatuto. A gente vai ver isso mais a miúde daqui a pouco. Eu demonstrei aqui, através dessas empresas aqui, tem aqui Itaú, Bradesco, Cielo, Santander, Ambev, a Vale, tudo bem? Via de regra, os grandes grupos econômicos, as grandes empresas, elas são o quê? Uma sociedade anônima, foi como nós falamos anteriormente, porque, via de regra,
elas possuem o capital aberto no mercado de capitais, elas possuem o capital aberto na Bolsa de Valores, porque elas se capitalizam no mercado de capitais, elas se financiam, se elas vão fazer algum investimento, se elas vão ampliar as suas instalações, elas vendem ações, elas vendem uma parte delas para o mercado e, em contrapartida, elas recebem o quê? Recebem um financiamento, recebem o dinheiro desses acionistas. Muito bem? Então, para a gente verificar aqui essa diferença aqui numa empresa limitada, ela tem um contrato social e na sociedade anônima ela tem o quê? Ela tem um estatuto que rege as relações sociais, as relações dos sócios. Então, está aqui. Como se dá a representação legal? A representação legal da sociedade limitada é exercida por quem, pessoal? Por quem? É exercida pelo administrador, que pode o quê? Ser atribuída a mais de uma pessoa. Então, importante a gente colocar aqui. Eu coloquei a figura aqui de um administrador, tá certo? Porque numa sociedade limitada, quem vai representar os interesses da empresa, seja em face da sociedade, seja em face de um litígio, seja em face de uma contenda, será sempre o administrador, aquele cidadão que administra aquela empresa, aquela sociedade. Muito bem? Então, está aí. E no caso da sociedade anônima, quem vai representá-la em face dos seus interesses? Bem, aí você vai ter o quê? Você vai ter um conselho de administração. É o que está dizendo aqui. Já na sociedade anônima, a representação legal cabe a quem? Ao diretor. Na limitada, você tem um administrador. Na sociedade anônima, você tem o quê? O diretor. Em ambas as formas, seja a limitada, seja a sociedade anônima, tá certo? O administrador não precisa ser especificamente o sócio da empresa. Ele pode ser um funcionário, ele pode ser um gerente que vai ficar ali com a titularidade, as atribuições e a responsabilidade do administrador. Bem, agora, esse aí é o Fábio Lhoa, desse livro aqui que nós colocamos para vocês aqui, né? O manual, o novo Manual de Direito Comercial. Aqui. Então, diz o professor Lhoa o seguinte: as sociedades empresárias, independente do objeto a que se dedicam, devem se registrar onde? Na junta comercial do estado em que estão sediados. Então, pessoal, se eu tenho uma empresa, seja o objeto, seja qualquer objeto que eu vou realizar, eu, antes de iniciar essa empresa, eu vou ter que ter uma inscrição na junta comercial do Estado do Rio de Janeiro, porque eu estou no Estado do Rio de Janeiro, eu tenho que fazer a inscrição dessa sociedade empresarial na JUSERJ. Se for em São Paulo, é um órgão similar. Em Minas, a mesma coisa. Em outro estado, a mesma coisa. Muito bem? Então, está aí essa observação de capital relevância para a gente conduzir, para a gente continuar estudando aqui no nosso curso. Tudo bem? Importante aí.
Importante, nós temos aí, né? Diz o seguinte, o que eu destaquei como importante para a gente? A sociedade empresária que explora irregularmente sua atividade econômica, ou seja, que funciona sem registro na junta comercial, está sujeita às sanções da lei. A principal delas é o quê? A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade. Olha só que coisa interessante. Se porventura a empresa, a atividade econômica que eu estou exercendo não estiver registro na junta comercial, a maior sanção que eu vou sofrer é ter responsabilidade ilimitada sobre os atos econômicos e comerciais desta empresa, desta entidade. Então, porque no momento em que eu registro o meu contrato social na JUSERJ, na junta comercial, nesse contrato social, eu já delimito a responsabilidade dos sócios. Agora, se eu não fiz isso, eu vou assumir totalmente a responsabilidade sobre a empresa, sobre a atividade econômica. É isso que está sendo aí. Então, é importante a gente registrar o contrato social na JUSERJ para que seja, né, dirimido, delimitado a responsabilidade, as atribuições do sócio A, B, C, D ou E. Muito bem? É isso que está sendo dito aí. Então, nós temos aí, novamente, o professor Fábio Ulloa Coelho, no livro que nós passamos para vocês, e diz o seguinte: segundo Ulloa, o arquivamento do ato constitutivo da pessoa jurídica, ou seja, o contrato social da empresa limitada, ou os estatutos da sociedade anônima, no registro de empresas, é condição para limitação da responsabilidade do sócio. Viu aí? Então, como que é relevante nós registrarmos o contrato social, se for uma empresa limitada, ou o estatuto social, se for uma sociedade anônima na junta comercial. Porque ali eu estou registrando a responsabilidade de cada sócio desta entidade econômica. Muito bem? Então, está dito aí o professor Ulloa. Está dito. Então, está aqui. Além dessa sanção aí, a sanção seria uma sanção muito complicada, porque a sanção seria a responsabilidade dos sócios ser uma responsabilidade ilimitada e não limitada à sua cota, por exemplo, à sua ação, se for uma sociedade anônima. Mas, então, além dessa sanção de ordem ilimitada sobre a responsabilidade dos sócios, nós temos aqui o seguinte: a sociedade empresária irregular não tem ainda, segundo Fábio Ulloa, legitimidade ativa para o pedido de falência de outro comerciante. Então, vocês olham que nós só temos a perder se não fizermos o registro da empresa, do contrato social na JUSERJ, porque um outro atributo relevante é você ter o quê? A legitimidade ativa para pedir o quê? A falência de um outro comerciante. Você é um credor, por exemplo, de uma outra empresa, e o cara está te devendo, e você precisa
daquele dinheiro, mas o cidadão está te enrolando, está te dando uma volta, e você quer pedir a falência do cara. Agora, você só vai poder pedir a falência desse comerciante ou desse CNPJ se você tiver o seu contrato social, se a sua empresa for regularizada, porque senão você perde a legitimidade ativa. Muito bem? É o que está contemplado no artigo da Lei de Falência, artigo 97, parágrafo 1. E também o seguinte, se você não está registrado, se você não está aí, se você não está com seu registro na Juscerja, você também não vai poder requerer o quê? Uma recuperação judicial, caso a sua empresa esteja eventualmente enfrentando dificuldades financeiras, esteja numa crise conjuntural, necessitando aí de um fôlego, de um prazo para que você possa pagar as suas contas. Então, a falta do registro na Juscerja, ela deixa você, de certa forma, impedido de praticar vários atos no mundo jurídico. Então, vamos ver agora o que diz o artigo 97, parágrafo 1º da Lei de Falência e artigo 51, inciso 5, também da mesma lei. Então, está aí, ó. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Já podem anotar aí, ó. Importante aqui, ó, se vocês querem aí alçar voos maiores, Lei de Recuperação de Empresas e Falência. É a Lei 11.101 de 2005, comentada artigo por artigo aí, na revista dos tribunais. Então, pessoal, se vocês querem aí já começar tendo uma boa relação com a lei de falência, está aí um bom livro aí do Manuel Justino Bezerra Filho, Lei de Recuperação de Empresa, lei comentada, e essa lei é importante, cai direto nos concursos públicos aí. É a Lei 11.101 de 2005, e que nós vimos lá na nossa ementa, quando nós começamos a fazer uma explanação sobre a ementa do nosso curso. Então, está aí dizendo o artigo 97 da Lei de Falência. Pode requerer a falência do devedor. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove o quê? A regularidade das suas atividades. Então, o que está dizendo esse artigo 97 aqui, pessoal? Que vocês só poderão requerer a falência de uma outra empresa, vocês, enquanto empresários, só vão poder requerer a falência de uma outra empresa, de um credor de vocês, se vocês estiverem o quê? Regular, se vocês tiverem o registro público de vocês lá na Juscerja bonitinha. Caso contrário, vocês vão ter que se responsabilizar de forma ilimitada pelos atos e fatos que vocês cometerem na condição, na qualidade de empresários. Muito bem? É o que está dizendo o artigo 97 da Lei de Falências. E o artigo 51, também que nós vimos aí, relativo à Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falência, comentada, que eu estou colocando aí, tá? Diz o seguinte: a petição inicial de recuperação judicial será instruída com que a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas,
o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Então, pessoal, veja bem o seguinte: nas duas situações, seja na questão de você pedir a falência de um outro agente econômico, seja no caso de você requerer uma recuperação judicial, um dos requisitos legais, um dos documentos exigido é o registro público de empresas, ou seja, é que você tenha o registro na Juscerge. Caso contrário, você não vai pedir, você não vai ter, vamos usar uma expressão mais jocosa, mais vulgar, vida mansa no mundo jurídico. Você vai ter que estar aí estribado, vai ter que estar aí com o respaldo da lei. Diante disso, a gente vai encerrar aqui e eu vou passar alguns exercícios no chat para vocês fazerem sobre essa matéria que nós demos agora e nós vamos corrigir hoje mesmo, se Deus quiser. Um minutinho, por gentileza. Então, está aqui. Deixa eu botar a primeira pergunta aqui, deixa eu parar a apresentação. Não, deixa a apresentação aqui, não precisa parar agora, não. A primeira questão a primeira questão aqui, que eu vou botar aqui para a gente fazer aí. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção na nossa aula. Eu vou encerrar aqui encerrar a gravação, porque não precisa gravar mais. Gravação, interromper. Depois